agora eu gostaria de convidar o Carlos Henrique Vaz, que é médico de família e comunidade, também de Florianópolis, que eu creio que vai complementar bastante e apresentar aspectos muito interessantes da continuidade do cuidado realizada ainda em Florianópolis. Por favor, Carlos, é com você. Obrigada pela aceitar nós participar. Bom dia, pessoal. Bom, como dito anteriormente, me chamo Carlos, sou médico de família, sou paraibano, mas estou aqui em Florianópolis há alguns tantos anos, compondo a rede e ajudando nesse processo. A Elisimara, a Maroca, já trouxe um cenário da gestão em que, né, como foi construído a continuidade do cuidado e principalmente a organização do serviço em termos de gestão para prover os teleatendimentos, que talvez tenha sido o principal grande recurso nosso potencializado e induzido pela pandemia. A minha ideia agora é trazer um pouco mais da nossa experiência em termos de processo de trabalho dentro da equipe da saúde da família, de como a gente se organizou para prover esse cuidado. Vou compartilhar a minha tela aqui. E a gente vai se guiando por ela. Tranquilo? Todo mundo vendo? Sim, está dando para ver. Bom, pois bem, continuidade do cuidado e principalmente com foco nos atendimentos remotos para garantir essa continuidade do cuidado. Antes de falar especificamente sobre esses atendimentos, como se deram, acho que é importante eu frisar que o trabalho não se deu sozinho, né? Eu trabalho no centro de saúde que tem 7 equipes e a minha equipe é composta de toda essa gente boa aí. Tem eu como médico de família, 2 residentes, um R3 e um R2, e é importante frisar que a residente do 3º ano da medicina de família, ela tem uma carga horária específica para apoio à gestão local, de tal forma que ela nos ajuda a repensar os processos e otimizar os processos que já estão colocados. Temos uma enfermeira e um residente do 1º ano da enfermagem, 2 ACS, que foram fundamentais nesse processo todo, 2 técnicas de enfermagem, e a gente também recebe acadêmicos de medicina do internato da UFSC. Pois bem, com essa equipe de gente boa toda, a gente está inserido no centro de saúde e a gente dispõe de 4 consultórios, só para vocês terem ideia do cenário em que a gente está trabalhando e que se deu isso. A gente dispõe de 4 consultórios. O centro de saúde ele tem uma organização que se dá por modo de uma ilha por equipe, como se fosse uma pequena recepção por cada equipe de saúde da família, e a gente tem um computador nessa ilha, de tal forma que alguns profissionais, principalmente daí os ACS e os técnicos de enfermagem, se revezam para garantir esse acolhimento, né, em tempo integral, enquanto a unidade tem funcionado. Além disso, a gente contou com um smartphone institucional, esse aí a Maroca e a gestão né, providenciaram isso para a rede toda, com uma linha para ligações, né, que a gente precisou bastante dela, e uma rede de Wi-Fi institucional no centro de saúde inteiro, de tal forma que a gente tinha acesso à internet e isso facilitou bastante o trabalho. Além disso, a gente contava com um e-mail institucional para comunicação institucional mesmo, e-mails com a gestão, e-mails com outros pontos da rede. A Maroca citou anteriormente, além da atenção à equipe dos pacientes que, bom, não deixaram ter suas condições crônicas, não deixaram ter suas condições que precisavam ter o seu cuidado observado ao longo do tempo, a gente teve que contribuir também com a USR, que é a Unidade de Sintomáticos Respiratórios, que foi um modelo que foi decidido por Florianópolis em se desenhar. Isso quer dizer que todo centro de saúde tinha uma entrada paralela ou tinha uma outra forma de acesso para os pacientes essa unidade ainda existe, que tem sintomas respiratórios. Então, aos pacientes, é feita uma triagem na porta, aos pacientes que não têm sintomas respiratórios, eles têm o acesso ao centro de saúde de forma normal, e os que têm sintomas respiratórios era orientada a entrada por um outro fluxo
onde todas as equipes, no meu caso, a unidade de 7 equipes, as 7 equipes se revezavam em escala para conseguir atender e dar conta da demanda dos sintomáticos respiratórios. Bom, acho que é importante frisar que a gente não fechou o atendimento presencial em momento nenhum. Houve uma baixa natural da demanda, até pelo medo também, nas primeiras semanas, nos primeiros meses da pandemia, mas que, com o passar do tempo, isso foi voltando e pela segurança de ter fluxos diferentes para as pessoas com sintomas respiratórios e sem sintomas respiratórios, a população também se sentia mais segura de estar circulando dentro do centro de saúde. Bom, e aí eu entro um pouco mais especificamente para os recursos que a gente teve para garantir a continuidade do cuidado dessas pessoas dentro do cenário que a gente estava. O primeiro deles, e de longe, talvez o mais importante para garantir a continuidade do cuidado, era o fato de ter um prontuário eletrônico funcionante, um prontuário eletrônico inteligente na medida do possível e que organizasse as informações organize as informações que sejam importantes para a gente garantir essa continuidade do cuidado. Já falei anteriormente, o e-mail e o telefone foram dois recursos que a gente se valeu bastante, assim, mas os recursos novos que mais se destacaram, talvez tenham sido esses últimos três. O WhatsApp, e o WhatsApp foi interessante, foi uma grande descoberta nossa, o uso do WhatsApp, porque tá na mão de muita gente, né? O WhatsApp é fácil de ser utilizado, os telefones já vêm com o WhatsApp inseridos hoje em dia. Boa parte dos planos pré-pagos, por vezes até já contemplam o uso do WhatsApp sem consumo do plano de dados, isso viabilizou bastante o uso. Nas situações em que as pessoas não tinham familiaridade tecnológica, era muito comum outros familiares ou a sua rede de apoio, os vizinhos, ajudarem no contato dessas pessoas com a equipe via WhatsApp. Então, eu lembro do outro momento que a gente vinha conversando, foi realmente importante isso e fez com que a gente aproximasse as famílias da equipe. Eu conheci vários familiares que eu não sabia que eram familiares a partir disso. Estou querendo marcar uma consulta para fulaninha, que é minha tia, fulaninha, que é minha mãe. Isso fez com que a gente se aproximasse das famílias, de fato. Um outro recurso que a gente utilizou foi o Google Forms, também um recurso digital pensado para uso no celular, que a gente vai falar um pouquinho, vou falar um pouquinho dele um pouco mais na frente. E, por último, as planilhas de continuidade do cuidado, que daí tem sido pensado e tem sido apresentado como uma inovação para a vigilância do território e para a continuidade do cuidado mesmo, né? Bom, no prontuário eletrônico, é super importante que a gente faça evoluções adequadas, porque com essas evoluções e revisitando o prontuário, a gente consegue garantir uma continuidade do cuidado diante do que a gente já entendeu do que aconteceu no passado desses pacientes. O prontuário eletrônico que a gente usa, ele também conta com essas outras três funcionalidades. Uma delas, a lista de problemas, e essa lista de problemas ela tem que ser vinculada a um código CIP ou um código CID ou CIAP. Tem uma outra funcionalidade que a gente pode etiquetar os pacientes, né, com tags de condições de saúde, são condições pré-determinadas, as etiquetas elas já são pré-prontas, a gente só etiqueta o paciente. E tem um outro campo de anotações livres, que a gente pode, né, sinalizar condições ou informações importantes sobre os pacientes que a gente considera importante para o cuidado, para a continuidade do cuidado, sem que necessariamente esteja vinculado a uma doença, assim, né? Bom, essa é a tela do prontuário que a gente usa. E aí, bom, aqui tem um campo livre. Vocês conseguem ver meu mouse? Conseguem? Sim, aqui sim. Não sei se no YouTube, mas aqui sim. Tá, bom.
Aqui a gente tem um campo para descrição do prontuário. Aqui por trás, vocês devem estar vendo, tem as evoluções, então aqui a gente consegue resgatar as informações anteriores inseridas sobre o paciente, né, dos encontros clínicos anteriores. Mais aqui embaixo tem um link para inserir as condições de saúde e aí, uma vez que a gente clica aqui, abrem as possibilidades de etiqueta. Uma vez sinalizadas essas etiquetas aqui em condições de saúde, elas vêm aqui para cima. Então, só de abrir o prontuário, eu já sei que a fulana do teste Celk Sistemas, ela tem diabetes. E só de abrir o prontuário, isso já me garante essa informação sobre o paciente. Uma outra coisa que nos viabiliza essa memória de informações sobre o paciente é a lista de problemas, em que a gente vai vincular daí as condições com um código CID ou um código CIAP. E por último, a gente tem esse campo de lembretes, que aí seria rolando essa página um pouco mais para baixo, tem um campo de anotações. Uma vez inseridas essas anotações, elas abrem esse link anotações em vermelho aqui em cima, e isso faz com que, bom, isso me lembre algumas informações sobre a paciente, não necessariamente vinculada a alguma doença. Bom, posso informar aqui que ela fez uma colecistectomia em 2010, ou que ela é uma mãe solo, ou que ela precisou fazer, né, precisou fazer PEP há algum tempo atrás, e tudo isso eu posso sinalizar em campo livre aqui, em texto livre. Bom, passado isso, o outro recurso que a gente se valeu muito foi do WhatsApp. Né? No WhatsApp a gente utilizou a versão business, a gente ainda utiliza a versão business dele, que permite algumas funcionalidades a mais, até para gerenciamento da própria equipe, assim. No início da pandemia, o WhatsApp ele era rodeado em todos os profissionais, e à medida que a carga clínica, né, as pessoas foram procurando o centro de saúde para consultas, né, e com demandas clínicas, o WhatsApp ele voltou para a ilha, aquela ilha que eu falei que é uma pequena recepção por equipe, e aí manejado pelos ACS, manejado pelos técnicos de enfermagem, de tal forma que os profissionais médico e enfermeiro pudessem talvez voltar um pouco mais para o consultório para dar conta das demandas clínicas. A gente se valeu muito também das videochamadas, utilizando não só a plataforma do próprio WhatsApp, que tem uma plataforma para videochamada no WhatsApp, mas também outras plataformas como Meet, Whereby, foram muito utilizadas. No WhatsApp, principalmente na versão business, a gente tem essa possibilidade de inserir algumas etiquetas também, e essas configuráveis. Uma que a gente se valeu muito foi uma etiqueta de dificuldade digital mesmo. Alguns pacientes ou não tinham familiaridade, ou alguns pacientes analfabetos que não conseguiam digitar no WhatsApp, mandavam um áudio. Cara, foi um recurso muito bom, assim, e era simplesmente apertar um botão e falar com a tua equipe, porque era tão simples quanto isso, né? E a gente conseguiu também dar continuidade do cuidado dos pacientes sem que eles precisassem vir ao centro de saúde para informar suas demandas, sem que eles precisassem se expor em outros cenários. No WhatsApp, daí surgiu, a gente foi percebendo que a demanda do WhatsApp foi ficando muito grande, muitas conversas, vários chats abertos ao mesmo tempo, e por vezes até algumas confusões aconteceram. Isso fez com que a gente percebesse a necessidade de criar um Google Forms. Então, o paciente entra em contato pelo WhatsApp, no WhatsApp é entregue um link para que esse paciente preencha o Google Forms. Isso fez com que a gente conseguisse organizar e priorizar as demandas que chegavam para a equipe virtualmente, e eu volto a lembrar que o contato presencial não foi fechado em momento nenhum, então, se esse paciente tinha alguma dificuldade, não gostava de usar o WhatsApp, não gostava de usar o Google Forms, ele poderia simplesmente vir ao centro de saúde e ia ser acolhido da mesma forma. Isso não foi a única forma de acesso da equipe, foi mais uma forma de acesso da equipe.
E isso fez com que a gente conseguisse organizar e priorizar as demandas que chegavam online, que chegavam virtualmente, viabilizando também o redirecionamento para os setores responsáveis. Então, a gente recebia uma demanda de agendamento de vacinas, recebia uma demanda de queria saber como é que estava o agendamento para o reumatologista. Então, a gente tinha um WhatsApp da vacina, também tinha um WhatsApp da marcação, CISREG. Então, essas demandas que chegam para a gente são redirecionadas para os setores responsáveis, que podem responder de forma mais adequada para esses pacientes. Só para vocês visualizarem, não ficar tão abstrato aqui, o que o paciente se depara quando ele recebe esse link do Google Forms. Um questionário simples, com nome, data de nascimento, endereço e WhatsApp, para daí a gente poder saber quem é esse paciente, aqui, em que território ele está e como que por que número a gente pode entrar em contato com ele. Nesse primeiro aqui, rosinha, são entregues duas opções: renovar a receita ou mostrar resultados de exames que foram solicitados anteriormente. E um outro é uma gama um pouco maior, e nesse aqui a gente coloca algumas condições tempo sensíveis. Então, a relação sexual desprotegida nas últimas 72 horas, pensando em ofertar PEP para esses pacientes. As demandas relacionadas ao COVID, a gente também entendeu que é uma demanda tempo sensível por conta de agendamento de teste e tudo mais. A gente priorizava esses pacientes. Agendamento de pré-natal, agendamento das puericulturas, agendamento dos CPIs, eventuais atestados ou consultas por outros motivos, e também outros resultados que vêm direto para a gente. As sorologias coletadas nos laboratórios municipais de Florianópolis, elas são entregues direto no prontuário eletrônico, de tal forma que daí o paciente precisa entrar em contato com a equipe para saber o resultado das sorologias para HIV, para sífilis, hepatite, enfim. Então, era esse questionário super simples. A ideia não era burocratizar o acesso, era só organizar, entender qual que era a demanda que vinha do paciente, para que a gente pudesse dar um direcionamento e ofertasse a consulta ou o serviço no tempo mais adequado para esse paciente. E aí, ao preencher aquele formulário, era gerada uma tela, automaticamente é gerada essa planilha, e aqui a gente tem o nome, eu tapei os nomes aqui, por uma questão ética mesmo, o endereço, o telefone, e mais à direita ali a demanda do paciente. Então, aqui a gente organizava o que ganharia uma teleconsulta, o que precisa vir presencial para ser atendido, e desse presencial, o que precisa vir em demanda, precisa vir ainda hoje, com prioridade, o que pode ser agendado por ser algo mais programado, pode ser feito com mais calma, com os pré-natais, as puericulturas. Bom, sobre as planilhas, é isso. Vocês podem ver aqui embaixo ainda... 5 minutos, tá, Carlos? Ok, estou já concluindo. Vocês podem ver aqui embaixo ainda que tem duas abas ativas. Uma de consultas, e daí são as demandas clínicas que chegam para a equipe, principalmente. E tem uma outra aba sobre as receitas, que daí está relacionada a esse formuláriozinho aqui, em que as receitas ou para mostrar os exames que foram feitos anteriormente, tem um outro formulário que daí a gente consegue também organizar como a gente vai prover essa assistência. Mais recentemente, a gente tem pilotado esse projeto piloto junto com a gerência da atenção primária e a gerência de informação, que são algumas planilhas que para a gente garantir a continuidade do cuidado desses pacientes. Atualmente, a gente tem recebido 3 planilhas, que é de diabéticos, hipertensos e de gestantes. Para isso, volto a sinalizar a importância do prontuário eletrônico. Para que a gente receba essas planilhas de forma automatizada e com dados seguros, com dados limpos, a gente precisa preencher o prontuário eletrônico de forma sistematizada, nos campos adequados. Isso faz com que a gente, né, de posse desses prontuários, a gente consiga fazer uma melhor vigilância do território e ativamente agendar os pacientes. Agendar a paciente do pré-natal que sabe que precisa consulta para essa semana ou para a próxima, agendar os pacientes com diabéticos e hipertensos que passaram mais de um ano sem consulta, ou passaram
ou estão sem ter solicitado hemoglobina glicada há muito tempo, enfim. A gente consegue ativamente ir atrás desses pacientes, é uma forma de vigilância de território também. Num primeiro momento, a gente fazia planilhas assim, né? Até esteticamente bonitinha, mas que as planilhas elas precisavam de um preenchimento ativo da equipe, né? Então a gente precisava estar sempre atualizando, entrando na planilha e atualizando a data da última consulta, atualizando se mudou. Essa aqui especificamente é a planilha de vigilância dos pacientes portadores de HIV da equipe. Então, atualizando se mudou o esquema do antirretroviral, atualizando se passou na consulta na atenção secundária ou se está só com a primária, enfim. Era efetivo, mas demandava muito tempo da equipe, porque a equipe precisa ativamente entrar na planilha e preencher essas informações. E agora a gente tem recebido essas planilhas automatizadas. Esteticamente não é das melhores, mas que nos entregam a informação precisa do que a gente alimentou no prontuário, né? Essa aqui é de diabéticos e hipertensos, tem vindo do centro de saúde inteiro, a gente tem feito o filtro por equipe, vocês podem ver uma coluna aqui das equipes, a gente tem feito o filtro para as equipes e entregue para as equipes com esses dados mais atualizados. Essa outra aqui das gestantes, e aí tá sinalizado ali em vermelho as pacientes que têm o seu cuidado compartilhado com o alto risco, e em amarelo as que precisam ter a sua bateria de exames solicitadas na próxima consulta. Isso já é entregue para a gente de forma automatizada, a gente não precisa estar checando datas, checando nada disso. Facilita muito o trabalho da equipe. Bom, feito isso, isso virtualiza, digitaliza um pouco o trabalho e facilita o trabalho da equipe, e a gente visualiza uma melhora desse processo todo mais para frente, né? Os próximos passos daí seria, então, ampliar o número das planilhas de continuidade do cuidado, de tal forma que a gente consiga ter as planilhas com informações atualizadas, limpas, dos pacientes com HIV, dos pacientes que precisam, né, completar o esquema de penicilina para sífilis, dos pacientes de saúde mental, dos pacientes, enfim, vai ser construído com o passar do tempo ainda. À medida que a gente vai informando dados mais seguros no prontuário, a gente vai recebendo planilhas com dados mais limpos também, menos interferências, e um grande plano para frente seria a construção de um dashboard automatizado, né, das condições dos indicadores desses pacientes crônicos, para que a gente visualize num painel quem que a gente precisa dar mais atenção, quem que a gente precisa intervir de forma mais rápida, intervir de forma mais incisiva. Eu acho que é isso. Passei um pouco do nosso processo de trabalho dentro, né, como a equipe tem trabalhado, como a equipe tem funcionado para garantir essa continuidade do cuidado em tempos de virtualização do acesso, em tempos, né, pandêmicos, por assim dizer. Muito obrigado, gente. Gente, muito obrigado, Carlos. Eu acho que a sua apresentação deve ter deixado muitas pessoas instigadas para estar implantando coisas parecidas em várias outras realidades, e eu acho que tem duas coisas importantes, né? Mostra uma subordinação, uma utilização da tecnologia de informação para o cuidado, né? Ela não é ela em si, mas como é que você pode usar essa tecnologia de informação para garantir a melhoria do cuidado, no caso que você mostrou, não só das doenças crônicas, mas nos pacientes com Covid também. E agora, por outro lado, também nos faz lembrar, né, que a maior parte das nossas equipes de atenção primária, nossas UBS, não tem essas três coisas elementares e fundamentais, que é a internet funcionando adequada, não tem os celulares, não tem os computadores, não tem os WhatsApp funcionando, né? Então, o que a gente poderia fazer, né, se nós tivéssemos equipes em todo o país com esses equipamentos, né? Na nossa pesquisa que a gente fez na atenção primária, a gente identificou em Covid que as pessoas estavam usando seus próprios celulares, né? Como seria importante que a gente tivesse essas condições mínimas para todas as equipes no Brasil, né? Quanto mais poderíamos estar fazendo, né? Muito obrigada, Carla, super interessante a sua experiência, né?